שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom para todos. Devido ao clima, estamos com uma estabilidade e a nossa transmissão é via rádio, não é via cabos. Então vocês nos perdoem que nós às vezes temos algumas dificuldades na transmissão, mas que as bênçãos do Senhor possam te alcançar. Mas eu tenho certeza que o Eterno nos dará graça para fazermos esse estudo. Eu quero enviar um abraço à nossa congregação lá na cidade do Porto, em Portugal. Também ao meu pai, o pastor Arnaldo, que está assistindo. A toda a nossa família Beit Shalom. Eu quero agradecer muito a toda a família Beit Shalom que tem trabalhado na área social, na área do Tzedakah. Nós estamos ativamente socorrendo as pessoas que passam dificuldades. Nós estamos também muito felizes, estou muito feliz administrativamente com a família, com toda a congregação que tem honrado ao Senhor, que tem mandado as suas ofertas, seus dízimos e os nossos compromissos, os terrenos que nós compramos para a congregação estão com as parcelas devidamente em dia. Muito obrigado, você que tem cooperado e tem nos ajudado. A porção dessa semana se chama No Deserto, que em hebraico se diz Be-Midbar. A letrinha B, no hebraico é No, Midbar, deserto. Foi traduzido para a sua Bíblia aí como Números. Porém, o nome correto do livro, Be-Midbar. Nós vamos adentrar aí no livro de Bereshit, capítulo 18, versículo 27. Vamos passar também pelo livro de Be-Midbar, Bereshit, Gênesis, ok? Vamos passar por Be-Midbar, Números, capítulo 1, versículo 1. E vamos dar uma passada também lá para o livro de Matitiahu, nos Evangelhos, no livro de Mateus, lá no capítulo 8, versículo 5. Eu coloquei um subtítulo aí, para que nós aprendêssemos um pouco mais e nos atentássemos ao desejo do Eterno. Embaixo da palavrinha Be-Midbar, você está aí no seu vídeo, você que está aí assistindo ao vivo, aí na tela, embaixo da palavra Be-Midbar, eu coloquei um subtítulo que é humildade. A humildade é um quesito para a salvação. Alguém poderia dizer assim, opa, o senhor está querendo dizer que eu sou salvo pela humildade? Não. Estou querendo dizer que sem a humildade, você pode perder sua salvação. É um quesito importante. Assim, nos confere, nos prova as Escrituras. Mas não existe um conceito que a salvação é pela graça? A salvação é pela graça. A salvação não é por méritos humanos, não é por merecimento humano. Isso aí nós estamos convictos, e não é isso que eu estou dizendo. Então a salvação não é por méritos humanos. Se fosse assim, alguém se gabaria de dizer, bater no peito e dizer, eu paguei a minha salvação, sou salvo. Não, a sua salvação é pela graça. O que é uma graça? O que é graça? Graça, eu traduzindo essa palavra para você, seria um favor imerecido, impossível de você pagar. Então houve necessidade do sangue do Cordeiro, do sangue do Mashiach, do Messias Yeshua, do Messias, o Cristo, ser derramado, vertido no madeiro, para que você fosse salvo. Porém, não interprete mal as Escrituras. Eu disse que você é salvo pela graça, não de graça. Ok? Uma coisa não quer dizer a outra. Muito pelo contrário. Nada que Deus nos dá, ou nada que Deus faz, é de graça. Se você começar a olhar bem a sua Bíblia, começando lá por... Nós podíamos começar desde Gênesis, desde Bereshit, mas vamos ser mais objetivos. Quinto livro da Bíblia, chamado Devarim,
capítulo 28, versículo 1, está escrito o seguinte: a maior promessa de bênçãos está aí em Devarim 28, 1. Se atentamente ouvires e obedecerdes a todas as minhas mitzvot, a todas as minhas leis. Oi? Houve uma condição aí. Ouvir e obedecer. Eu vos colocarei acima de todas as nações da terra. Então aí é um mandamento seguido de promessa. Então não é de graça. Ouviu? Obedeceu? Será abençoado. Não ouviu? Não obedeceu? Achou que é de graça? Então não vai ser abençoado. Simples de entender as escrituras. O livro de Bemidbar, o livro de Números, ele traz um conceito para nós. Que a humildade, você ser humilde, é fundamental. É uma condição fundamental para a salvação. Vamos adentrar o livro? Vamos para frente um pouquinho para você entender um pouco melhor. Olha lá. Preste atenção agora. Olha o que está escrito. Bemidbar, capítulo 1, versículo 1. Está escrito o seguinte. Acompanhe aí o versículo. Adonai falou a Moshe no deserto do Sinai. Preste bem atenção nesse texto aí, ó. Está aí na sua tela, olha aí. Preste atenção no texto. Adonai falou a Moshe no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, após a saída da terra de Mitzrayim. O que é Mitzrayim? Mitzrayim é o nome do Egito no original. Então olha aqui, ó. Adonai fala com Moshe, fala com Moisés, no deserto. O deserto aqui já é uma condição imposta pelo próprio Criador, porque a Torá, nessa festa que nós vamos ter agora na próxima semana, existe uma festa chamada Shavuot. Essa festa é a entrega do pergaminho, a entrega da Torá no Monte Sinai, o monte neutro, no meio do nada, no meio do deserto, uma terra de ninguém, quando o Eterno ali entregou, para que ela não tivesse um título, para que não dissesse ela pertence à França, pertence à Inglaterra, ela pertence a Paris, a Portugal, ela pertence ao Brasil, ao Canadá, aos Estados Unidos. Não, foi entregue num território neutro. E nesse território neutro, um território que quando você fala deserto, te arremete a um lugar desolado, um lugar de solidão, um lugar vazio. Então o Senhor chega diante do nosso patriarca, diante daquele que foi lhe dado o privilégio de receber a Torá no Monte Sinai, chega diante dele no deserto, num lugar neutro, diz aqui as Escrituras, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano. O Senhor começa a dar instruções para Moisés no segundo ano de peregrinação pelo deserto, uma vez que passaram aproximadamente 40 anos ali no deserto. Imagine que Israel foi tratado, lapidado por 40 anos no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse que a humildade é um quesito necessário para a salvação. E a prova maior da humildade é levar você para o deserto. Então ninguém se achega a Deus, ninguém se aproxima do Eterno, se não passar primeiro pelo deserto. O deserto é o símbolo maior da humildade, materialmente falando. Então todos nós passamos pelo deserto. Às vezes você pergunta para uma pessoa, como está a sua vida? Nossa, estou sofrendo demais, estou passando uma prova. Eu estou na prova, irmão. A prova nada mais é do que o deserto. O deserto ele te lapida. O deserto não tem luxo. O deserto não tem palácios. O deserto não tem ar-condicionado. O deserto não tem riquezas. Não tem belezas. Não se veste com roupas de púrpura para se andar no deserto. Então o deserto é o primeiro passo da humildade para se conquistar a terra prometida. Ok? Passa-se primeiro pela humildade. Passa-se primeiro pela humilhação do deserto. Pelo teste, pela prova maior.
ok? Mas uma coisa que nós temos que entender, e que você não pode levar só pelo lado negativo, porque o deserto ele pode ter os seus pontos negativos, o ponto de dificuldade, o ponto do tratamento, o ponto do teste. Mas saiba de um detalhe, o Senhor na sua infinita misericórdia, o que ele fazia com o povo no deserto? Colocava uma nuvem sobre eles para protegê-los durante o dia, devido à temperatura que chegava até 50 graus. Pense só. Mas à noite existe um reverso, né? Existe uma inversão de clima no deserto. De 50 cai para 1, para 2, para 4 graus. Isso poderia dar um choque térmico. Mas o que o Eterno fez? Assim como a nuvem estava lá para proteger do dia, a labareda, a coluna de fogo, se acendia no Mishkan para mantê-los aquecidos à noite. Então o Senhor nunca te desampara. E sede não passavam, porque está escrito, e não é em um lugar só nas Escrituras. Em 1 Coríntios está escrito, a rocha que lhes dava água os seguia. Então, e quem era a rocha? A rocha era o próprio Mashiach. Então, mesmo no deserto, mesmo na prova, mesmo você sendo testado na sua humildade, o Senhor não te desampara e Ele envia para você, envia a nuvem, Ele envia para você, Ele envia o maná, Ele envia a água, Ele envia a coluna de fogo para manter a temperatura. Então, alegra-te, mesmo estando passando pelo deserto. E aqui uma prova de humildade, está no livro de Bereshit também, né? Uma outra prova, porque homem maior, mais humilde do que Moshe, é até difícil, né? Encontrarmos nas Escrituras. Mas Moshe, quando ele estava no Monte Sinai, recebendo os pergaminhos, o Eterno encontrou nele humildade suficiente para elevá-lo. Subir no Monte Sinai foi uma elevação espiritual. Ele saiu do ponto zero aqui, da terra. Elevou-se, não só materialmente subindo a montanha, mas elevou-se espiritualmente. Lá em Bereshit, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 27, olha outro homem de peso, um homem temente ao Eterno. Um homem que abriu mão da tua família, abriu mão da tua casa, abriu mão dos teus parentes. E o nome desse homem é Abraham, o nosso patriarca. Foi dele que saíram as duas nações que nós temos na terra hoje. Foi dele que saiu Isaac, que deu origem ao povo de Israel. E foi dele também que saiu o filho chamado Ismael, que também deu origem às demais nações da terra. E esse homem, em toda a sua simplicidade, o Eterno conversava com ele. Abraham, quando viu 3 malachim, 3 mensageiros, que vinham ao encontro da tua tenda, no momento em que ele estava acampado ali perto dos carvalhos de Manre, ao sul de Israel, ao encontrar com esses malachim, com esses mensageiros, ele estava no seu 3º dia da circuncisão, da Brit Milá. E os rabinos dizem, os mestres dizem que é o dia da maior dor. Ele encontra com esses mensageiros e um dos mensageiros diz, estamos descendo para o sul, estamos descendo para o vale, onde se encontram as cidades que estão em pecado. Ele olha para o mensageiro e diz, olha, um homem do gabarito de Abraham. Ele olha para um dos anjos, chamado anjo destruidor. Ele veio para destruir as cidades. Ok? Ele olha para esse anjo e diz assim, ouve-me. No hebraico, é uma frase muito importante isso aqui. Quem dera, se pudéssemos dizer isso sempre para Hashem. Eu coloquei o texto aí, mais ou menos mais próximo do original. E você vai ver aí no final do hebraico, está escrito Ve'anoki, afar, va'afer, va'efer. Ve'anoki, ele está dizendo, eu sou. Ve'anoki, eu sou. Afar, eu sou pó. Eu sou pó. Eu não passo de pó e cinzas. Imagine você um homem com o dom, com a sabedoria, o conhecimento que tinha este homem.
ele olha para um dos anjos, para um dos mensageiros, e diz: eu sou apenas pó, mas eu suplico, se houver naquele lugar 50 justos, mas entenda, quem está clamando aqui é o pó, são as cinzas, eu não sou mais do que isso. Certo dia, eu buscando muito ao Eterno, e eu lhe fiz um pedido e ele não me concedeu. Levantei pela madrugada e disse: eu estou um pouco chateado do Senhor não ter me concedido o meu pedido, mas eu vou abrir as Escrituras, e eu gostaria que o Senhor falasse comigo. Aquela palavra foi tão impactante, tão chocante, que eu nunca mais esqueci. Ao abrir as Escrituras, estava escrito: tu não passas de uma neblina que hoje existe, mas passando por ti o vento, já não existirá mais. Eu entendi naquele dia essas palavras de Abraão, quando ele disse: eu sou pó, eu sou humilde o suficiente para perguntar: eu posso interceder se houver lá na cidade 50 justos, sendo eu pó e cinzas? Se nós compreendêssemos, se nós líderes, pastores, apóstolos, rabinos, padres, não importa a sua condição, o seu cargo eclesiástico, nós todos, perante o Eterno, temos o mesmo valor. A minha ministração da semana passada, eu foquei objetivamente sobre essa questão do nosso valor, porque a mesma medida de vida, o mesmo sopro de vida que foi dado ao teu irmão, foi dado a você. Então quem somos nós para tentarmos passarmos por cima de algum irmão? Quem somos nós para acharmos que somos mais poderosos, mais sábios? Quem somos nós para passarmos por cima de um mandamento divino? Se eu estou hoje não onde estou, se eu dirijo essa congregação, eu estou aqui, mas eu sou uma neblina. Ao vento passar, eu posso ser levado por ele. O meu tempo aqui nessa terra é como a flor do campo, que diz o sábio nas Escrituras. Dando nela o sol, o vento, ela murcha, seca, e o seu lugar já não existe mais. É fácil de entender. E tem muita gente que bate no peito e acha que é alguma coisa. Se acha muito poderoso, muito sábio, muito inteligente. Então essa palavra é para você se colocar no seu lugar. Baixa a bola aí, que você não passa de uma nuvenzinha, de uma neblina, uma florzinha do campo. Se não murchou ainda, pode ter certeza, vai murchar e vai cair. Tanto você quanto eu. Se conscientize disso. Então essa passagem é interessantíssima nesse aspecto. Mas vamos um pouquinho à frente, no livro de Shemot. Olha aí o que está escrito. Lá no capítulo 4, versículo 10. Moshe disse a Hashem, Adonai, ele disse a Adonai, ao Todo-Poderoso: olha o Moisés, olha o que ele está dizendo aqui. Adonai, olha esse dele aqui foi profundo. Quando o Senhor o condicionou e disse: eu quero que você, Moshe, entre lá no Egito, vá até Faraó e diga a Faraó: eu quero que libere o meu povo. Ele disse: Senhor, Eterno, Adonai, sou péssimo orador, justo eu. Eu vou traduzir em outras palavras. Ele disse: Adonai, eu não sou a pessoa certa. Eu não sou capacitado suficientemente. Eu não tenho retórica para convencer o príncipe do Egito. Eu não tenho condições de chegar no rei, na autoridade maior da terra de Mitzrayim. Eu não tenho condições de chegar nele. Eu não tenho habilidade suficiente, eu não tenho retórica. E além do mais, eu não consigo habilidade no falar.
eu tenho dificuldade para expressar as palavras. O senhor tem certeza? Eu sou pequeno. Não é para mim esse chamado. E ele diz aqui, eu sempre fui assim. E não é porque o senhor está conversando comigo agora que eu melhorei. Mesmo depois do senhor ter falado com o teu servo, eu continuo a mesma pessoa. Me sinto incapaz. Tanto que Hashem, na sua misericórdia, ele olha para o caminho e diz, ei Moshe, acalma-te. Olha quem está vindo ao teu encontro. Teu irmão, Aharon. Vou colocá-lo como teu porta-voz. Você fala para ele, ele transmite. Vou colocar ele como teu auxiliar. Olha como Deus é tremendo. Se ele vê que você não tem a capacidade suficiente, ele pode te capacitar. Mas se você ainda continuar entendendo que a sua capacidade não vai dar, ele está dizendo para você, eu trago Aharons para estar do teu lado. Estarão do teu lado, mas a minha obra será completa. Então não é pelo nosso poder, não é pelo meu querer, não é pelo que eu sou ou deixo de ser, mas é pela vontade dele. A nossa humildade tem que prevalecer. Beshem Yeshua HaMashiach. Mas vamos em frente, para partirmos para o final. Lá no livro de Matitiahu, lá no capítulo 8, versículo 5, olha que interessante. Lá em Matitiahu 8, 5, tem uma passagem muito interessante. Assim que Yeshua entrou numa cidade chamada Cafarnaum, um oficial do exército romano, olha quem é esse homem. Olha o gabarito desse homem. Um oficial do exército romano. Aproxima-se do Mashiach, do Messias, Yeshua, do Cristo. E diz para ele, Senhor, meu servo, o meu ordenança está deitado em uma cama, paralisado e sofrendo terrivelmente. E Yeshua disse, irei, eu vou contigo, eu vou até a tua casa e o curarei. O homem, com todas as patentes de oficial que ele tinha, o governo romano mandava em toda aquela região, comandava toda aquela região, era o maior poder daquela época. Ele sendo um oficial do exército, esse homem tinha muito poder. Ele dava ordem e os seus soldados cumpriam as suas ordens. Ele encontra com o Messias, com o Mashiach, e ele diz para ele, o meu servo, aquele lá, o meu ordenança, está doente, está acamado. E Yeshua fala, espera aí, estou indo com você. Qualquer um pensaria o seguinte, puxa, que honra eu levar o mestre, o rabino Jesus, o rabino Yeshua, ele entrar na minha casa, que honra. Meus amigos vão dizer, puxa vida, esse oficial aí é abençoado mesmo. Olha que moral que tem esse homem. Mesmo estando na posição que ele estava, mesmo sendo quem ele era, mesmo tendo o poder nas suas mãos, que era dado pelo governo de Roma, pelo Império Romano, ele olha para o Mashiach, ele olha para o Cristo, ele olha para o Rabino e diz assim para ele, eu não sou digno. Não tem condições o Senhor, com toda a sua santidade, com toda a tua Shekhinah, com toda a glória de Hashem que está sobre ti, com todo o teu conhecimento, com toda a tua bondade, o Senhor é um exemplo de vida para nós. Eu não sou digno de que tu passes pela porta da minha casa. Perante ti eu sou indigno. Mas assim como eu tenho o poder de dar ordem aos meus oficiais, e eles cumprem, eu digo a este vá, ele vai. Eu digo a aquele venha, ele vem. Assim como eu tenho esse poder,
basta apenas uma palavra tua, porque eu sou humilde o suficiente, com uma palavra tua, o meu ordenança, o meu servo, será curado, sem que haja necessidade do Senhor entrar à minha casa, porque não sou digno de recebê-lo. Imagine você. Quantos exemplos nós temos nos dias de hoje, que não é nenhum oficial. A pessoa não se tocou ainda que às vezes ela não é nada. Ela não tem nenhuma representatividade política, militar. Ela é uma pessoa simples do povo, como somos todos, creio eu, no meu âmbito de visão. Não sou melhor que você, acabei de expressar isso aqui agora. Mas a arrogância, o orgulho, não permite que tenhamos a humildade suficiente para entendermos esses projetos divinos. Então eu digo para você, assim como Abraão, o nosso patriarca, o maior exemplo bíblico, um homem que saiu de um território lá no fim da Turquia, chamado Ur dos Kardashin, viajou milhares de quilômetros para alcançar a terra prometida. Um homem que o Senhor requereu dele o maior bem que ele tinha nessa terra. Requereu dele um filho, um único, com 100 anos de idade ele teve esse menino. Humildemente ele olha para o Eterno e diz, sim Senhor. Levantou pela madrugada, não teve a preguiça, não usou nenhum artifício, não chorou perante o Senhor e disse, Senhor, esperei por 100 anos e agora o Senhor quer de volta, o senhor não é bom o suficiente. Não. Humildemente, Abraão olha para o Eterno e diz, sim Senhor. Antes de amanhecer o dia, ele já estava de pé, com os cavalos prontos, para seguir o caminho que o Eterno pediu a ele. Moshe também abriu mão de tudo. Peregrinou pelo deserto e o povo era mau. É só você ler as linhas e as entrelinhas. O povo chorava por água, tinha água. O povo reclamava das serpentes, o Senhor entrava com providência. O povo reclamava da comida, Deus mandava o maná. O povo reclamava do calor, Deus enviava a nuvem. Deus reclamava do frio, o pessoal reclamava do frio ao Eterno, a Deus. E Deus aquecia com a coluna de fogo. Nunca lhes faltou nada. Mas Moshe permaneceu humilde. E o maior exemplo que nós temos de humildade, o próprio Yeshua, o próprio Mashiach, o Filho de Deus, que não aceitou honra a si mesmo. As Escrituras dizem que ele abriu mão de toda a sua glória. Estava sentado ao lado do Pai, abriu mão da sua glória. Se fez homem, e homem de dores. Padeceu, foi humilhado, perseguido, maltratado, mal falado, maldito. Maldiziam ele. Mas foi humilde até a morte. E não foi uma morte honrosa, foi uma morte no madeiro, que o símbolo da morte já é de humilhação. Nós, tendo muito menos que isso, deveríamos refletir sobre esse assunto, sobre essa porção de Bemidbar, sobre o deserto nas nossas vidas, nos colocarmos na brecha e na posição de humildade, coisa que muitos de nós não estamos fazendo. Nós queremos ter poder, nós queremos liderar, nós não queremos ser liderados, nós queremos aparecer, nós queremos ter etiqueta, nós queremos ser o melhor, nós queremos ser amados, paparicados, adorados, se possível. Ah, que falta de conhecimento de causa. E nós encerramos aqui, ó. Olha lá. Perdão. Yohanan, olha aí. Livro de Yohanan, capítulo 1, versículo 23.
tinha um homem às margens do rio, imergindo as pessoas. E foi enviada uma comitiva para saber quem ele era. E perguntavam para ele, quem és tu? Por acaso tu és Eliahu? Tu és o profeta? Você voltou? Por acaso você é o Messias? Quem és tu? Esse homem chamado Yohanan, que foi traduzido como João, e os tradutores não ficaram satisfeitos, aumentaram o nome dele, colocou João Batista. Ele nunca se chamou João Batista. O nome dele é Yohanan. A palavra Baptista não é sobrenome, é uma palavra que traduzida significa imersor. Então, se eu for falar o nome desse homem corretamente, é Yohanan o imersor, e não Yohanan Baptista. Ok? Então ele nunca se chamou João Batista. Esse homem também era o exemplo de simplicidade. Nos relata as escrituras que ele vivia no deserto, vivia de gafanhotos e mel silvestre. Também nos diz historicamente que ele era motivo de zombaria. As pessoas olhavam para ele e diziam, olha aí o bambu. Parecia um bambu andando pelo deserto. De tão magro, de tão fino que ele era. Porque só comia gafanhotos e mel silvestre. Esse homem, dotado dessa humildade toda, estava batizando. E quando lhe questionaram, ele diz, quando começaram a perguntar, você é o profeta? Você é Eliahu? Você quem é? Quem és tu? Ele podia ter dito, eu sou Yohanan. Estou abrindo o caminho para o Mashiach. Não. A resposta dele foi dentro da humildade. Dentro daquilo que é o requisito bíblico. Ele disse, eu sou a voz. Eu sou a voz clamando no deserto. O meu nome não importa. O eu não importa. Eu sou a voz clamando no deserto. Esse que vocês procuram, ele vem depois de mim. E esse aí que vem depois de mim, eu não sou humilde, não sou bom, não sou justo o suficiente, nem para desamarrar as suas sandálias. E se você pegar o contexto bíblico, certo dia uma mãe chegou para Yeshua e disse, mestre, eu tenho 2 filhos. Quando tu vieres no teu reino, é possível o senhor atender um pedido meu? Coloca um filho meu, um à direita e um à esquerda do teu trono. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano que é ganancioso, orgulhoso, tupetudo, o que acha que tem poder, o que acha que é alguma coisa nessa terra. Mas ele é apenas um sopro, apenas uma neblina. Ele é passageiro. E daqui a pouco o seu lugar já não se encontra mais. E Yohanan diz, eu sou apenas a voz. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Não sou digno. Porque esse que você procura, esse que vocês procuram, esse que Jerusalém procura, esse que os sacerdotes lá do templo procuram, eu não sou digno, nem de desamarrar as suas sandálias. Perfeito demais, não é não? Não é lindo? Lindo. Vamos lá. Sofonias. Olha lá. Sofonias 2:3. Busquem Adonai, todos vocês, os humildes da terra. Quem? Os humildes da terra. Vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça. Busquem a humildade. Isso significa que nós não temos ela. Você não nasce com a humildade. Adquire-se. Olha o que está escrito aí. Busquem a humildade. Sofonias capítulo 2, Pasuk 3. Talvez você tenha,
se você buscar a humildade, talvez você tenha abrigo no dia do Senhor. Abrigo aqui é salvação, viu? É adquirir a morada eterna. Abrigo, a morada. Talvez, se você for humilde, talvez você tenha abrigo naquele dia. Você que é orgulhoso, desça aí. Desça daí, porque você não verá a eternidade. Desça, enquanto é tempo. Essa palavra é profética. É para mudar o meu coração primeiro. Porque os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca. Eu ouço muito mais rápido que você. Mas é para você também descer do teu orgulho. Abra mão. Mude o teu conceito. Porque a nossa vida é passageira e é muito rápida. E nós fechamos aqui, ó. Lá no livro de Terlin, olha aí a próxima imagem. Terlin 37:11, nós terminamos. Olha o prêmio para o humilde. Roche, eu sendo humilde eu vou morar no céu? Mas se tem um lugar que você não vai morar, é no céu. Terlin, Salmos 37:11. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão em paz abundante. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão em paz abundante. Se algum crítico ver esse versículo aí e dizer, mas esse é um versículo isolado, entre em contato comigo que eu vou te dar mais 30 versículos, para não deixar ele isolado. Vamos arrumar companhia para ele. Pelo menos mais 30 versículos, para fazer um midrashim, fazer uma correlação aqui. Agora olha que interessante. A 10ª letra do alfabeto hebraico, a 10ª letra do Aleph Beit, do alfabeto hebraico, se chama Yud. É a menor letra do alfabeto. Essa letra, a menor letra, está aí ó, na tela. Ela parece uma vírgula e ela fica flutuando em cima da palavra. O Yud é o símbolo maior da humildade. Existe uma frase que os rabinos usam muito, os estudiosos da Torá também usam muito. Essa frase diz, os kots de um Yud. Israel é os kots de um Yud. O que é isso? Israel é o menor dos povos. O que Deus está dizendo aqui? O que o Eterno está dizendo aqui? O Eterno está dizendo o seguinte, eu podia falar que a terra prometida era o Brasil, mas é um país muito grande, é um continente. Eu poderia dizer que a América, mas também é um país muito grande. Mas eu poderia usar a Rússia, a China. Eu poderia usar países com territórios imensos, continentais, imensos. Mas o Senhor fez o seguinte, Ele escolheu como uma terra santa. Se não é um dos menores países do planeta Terra. Israel é o menor país do planeta Terra. E se você ler as escrituras, o profeta diz assim, eu tornarei Israel um cálice de tontear as nações. Israel com aquele tamanho todo, com aquele pequeno tamanho, ele abala os alicerces da terra toda. Se você pegar e fizer uma análise geográfica, os países em volta estão totalmente destruídos. Guerras, milícias. São guerras constantes, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Mortes, bombas, ataques, tudo destruído. Cidades, capitais, todas destruídas. Mas você vai lá e faça uma análise como está Israel. Um lugar lindo, limpo. Uma vegetação em pleno deserto, frutos em pleno deserto. O Senhor está dizendo, eu não preciso usar o maior. Eu não preciso de um território muito grande.
Eu preciso do Kots de um Yud. Eu preciso do menor, que com esse menor eu abalo todo o alicerce desse planeta. Então você que se subjuga muito pequeno, você que se acha esquecido por Hashem, você que se acha encostado em algum canto e não tem serventia para nada, essa palavra também é para você e ela é profética. É só você sair do teu lugar. Às vezes ninguém nunca ouviu o teu nome, mas o Senhor está dizendo, o humilde, é esse que eu uso. Quando ele chega para Moshe, Moshe diz para ele, não tenho capacidade. Quando ele chega em Abraham, Abraham diz, sou o pó. Sou o pó. Quando ele chega para o outro profeta, ele diz, se não me falha a memória, Ezequiel, ele fala, és tu que eu vou usar. Ele diz, Senhor, eu moro no meio de um povo impuro, de lábios impuros. Como que tu vai me usar, Senhor? Não tem condições. A minha língua é pesada, não tem como tu me usar. Ele disse, calma aí. Eu estou pegando uma pinça aqui, uma tenaz, com uma brasa viva do meu altar e vou colocar na tua boca. Você pode ser o menor, mas eu vou te usar em todo Israel. É lindo. Basta você dar espaço. Não precisa tamanho, não precisa título, não precisa poder. Basta o eterno colocar uma centelha da graça dele dentro de você. E o Kots de um Yud, o menor país, passa a ser uma potência mundial. A menor pessoa pode transmitir uma palavra profética poderosa de cura, de libertação, de restauração, que é o que nós pregamos nessa casa. Restauração, restauração, restauração para a tua vida. Então não precisa ter tamanho, proporção, intelectualidade, não precisa ter doutorado, não precisa ter 4, 5, 6, 7 faculdades. Eu preciso sim estudar constantemente as escrituras, mas entender o seguinte, ele vai usar o menor. Ele vai usar o Yud, Baruch Hashem, que é as bênçãos do Todo-Poderoso, o Eterno, o Santo de Israel, possa te dar discernimento, entendimento, dentro daquilo que você ouviu nesta tarde. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.